Ei, querido, graça e paz, pastor Edinaldo Cardoso, tudo bem? Passando para deixar uma palavra de reflexão para a sua vida. Aqui em João, capítulo 7, versículo 37, no último dia, ao grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva. Todo ser humano, ele sente sede. Todo ser vivo, ele sente sede. A própria natureza, as plantas, as árvores, por meio das suas raízes, elas procuram na terra água. Nos meios dos lençóis freáticos, elas descem, cavam e se movem, até poder saciarem-se e se restaurarem através da água que está oculta, que está guardada embaixo da terra. Você sabia que no deserto é onde as plantas mais têm suas raízes crescidas? Porque elas cavam a terra na sede, na ânsia, do desejo de encontrar água para saciarem e para suprir todas as suas necessidades para a sua existência. Elas vivem subsistência no deserto, mas elas cavam a terra, porque elas não querem apenas subsistir, mas existir. Você não subsiste, querido. Você autoexiste em Deus, porque Deus te formou e te gerou e colocou dentro de você a sua essência. Pedro diz que no outro tempo você não era povo, mas agora você é. Você existe, você tem uma identidade, você tem a presença do próprio Deus, e isto através do seu Espírito. Mas esse Espírito que habita em nossas vidas, muitas vezes ele não pode nos dar aquilo que o Pai quer nos entregar. Muitas vezes ele não consegue fazer em nossas vidas aquilo que o Pai quer que seja realizado. E isso porque muitas vezes nós escolhemos ficar inerte. E na nossa inércia, pela presença, pela sede, pelo desejo de Deus, nós não permitimos que ele se manifeste, que ele flua dentro de nós. Jesus estava na Galileia, e no tabernáculo, a festa dos tabernáculos, ele foi inquirido acerca do tipo de mensagem, como ele conhecia e sabia todas aquelas letras, sem ter estudado, sem ter sido instruído, porque muitos conheciam a sua história como filho de José. Eles não compreendiam e não entendiam que eles estavam ali diante da fonte inesgotável, da fonte da qual nós podemos exaurir todo o nutriente que é necessário para a nossa existência, para a nossa sobrevivência espiritual e para termos condições de viver e de permanecermos vivendo a vida que o próprio Deus reservou para nós. Jesus, compreendendo que os homens não entendiam e não compreendiam a sua voz, a sua fala, a sua palavra, Jesus então decidiu mostrar para eles qual é o grande segredo do homem viver uma vida plenamente nele. E Jesus então se coloca de pé e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E aquele que beber desta água que eu lhe der, se tornará como uma fonte que jorrará para a eternidade. Jesus está dizendo: eu sou a fonte inesgotável. Eu sou a fonte de Isaías 12, em que Deus disse que vireis com alegria e tirareis água e vos saciarei. Jesus era a fonte que jorrou da pedra quando Moisés tocou nela no deserto. Jesus é a fonte inesgotável que sacia e preenche todo o vazio e que sustenta e que promove e dá o alicerce através dos fluidos vivos que a sua água promove e produz. Jesus é o próprio rio caudaloso em que a alma do homem pode mergulhar e ser completamente restaurado. Jesus é o próprio manancial do deserto
aonde o homem pode ser restaurado e encontrar a vida. Jesus é a fonte na qual o homem, quando se chega a ele, bebe, através do seu espírito, que passa a viver e a jorrar. Pois quando o homem vai a Cristo e bebe da água, que é a palavra, essa água produz vida pela sua palavra, pois ela restaura, ela renova, ela regenera e ela cria dentro do homem um relacionamento de comunhão, intimidade profunda com o Senhor. E o Espírito Santo, que por meio da palavra habita no homem e gera dentro do homem a relação e a intimidade e a comunhão com Deus pela revelação da sua palavra, passa agora a fluir dentro do homem, promovendo e produzindo dentro deste homem tudo que é necessário para a sua existência. Por isso hoje o Senhor está dizendo: você tem sede? Você quer saber? Você quer conhecer? Você quer entender? Então venha, e eu te darei desta água, e esta fonte da qual o meu Espírito jorra continuamente, como diz Paulo aos Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo de maneira contínua. Jesus está dizendo: eu sou aquele que te faço beber e viver desta fonte inesgotável. Sacie a sua alma, restaure-se em mim, e esta fonte que é o meu Espírito na sua vida jorrará para todo sempre e fará você produzir, fará você brotar, e através de você agora, outros que estão nos desertos saberão que eu farei de você uma fonte viva e um manancial para aquele que não tem esperança, para aquele que não tem entendimento, para aquele que clama e precisa deixar de sobreviver para viver através da fonte inesgotável, da água viva e da água pura que eu lhe ofereço. Então vem e bebe desta água. Pastor Edinaldo Cardoso, Palavra Sem Fronteiras, momento de meditação. Graça e paz.